Como considerar o pior filme da história? Como chegamos a essa conclusão? O que nos motiva a seguir com esse pensamento? Tem duas coisas que eu acho que define pra mim o que é o pior filme da história. Primeiro, quanto mais autoral ele for, melhor pra decidir, porque você consegue pegar a mira de uma visão específica de um diretor pra mostrar o que ele em si tá completamente perdido. E o filme tem que ser levado a sério, ele tem que ter um grande investimento de uma grande produtora, de uma grande confiança, que seja adaptado de uma obra muito bem falada. Nesse caso, o 300, do Frank Miller. E a gente vê o resultado com 300, sendo um filme bem amado até. E por isso, pela contemplação que as pessoas têm por ele, e por ser um filme com uma visão até que bem original e inovadora para a época, 300 consegue se encaixar na categoria de Zack Snyder, no seu segundo filme dirigido, decide implementar um recurso que vai acabar estragando o filme todo ao seu decorrer. As toneladas absurdas de CGI como forma de transformar o filme em uma adaptação super fiel da história em quadrinhos. Um recurso que é utilizado todo e completamente, o único propósito que ele oferece, que é fazer quadros, fazer grandes quadros, grandes pinturas, fazer um videoclipe, um clipe de música, um trailer. Tem aquele estilismo completamente forçado do Snyder, onde a câmera sempre tem super focos com super slow motion, toda hora é um slow motion diferente de movimento e que aceleram naqueles poucos segundos durante a tela. Eu não li a HQ do Frank Miller, mas tenho bem certeza que na HQ deve ter bem mais uma evocação sentimental. Eu não sou um entusiasta de histórias em quadrinhos, eu realmente não tenho tanto saco para elas, só para algumas específicas que eu gosto de ler. A grande parada da literatura é a interpretação. Nos quadrinhos você pode interpretar os personagens na sua cabeça, na atuação, no tipo de voz, tom e até imaginar os movimentos dela em cena. Então o Snyder realmente conseguiu cravar esse estilo de HQ, dando a interpretação mais reacionária possível. É quase um roteiro escrito pelo Nando Moura e o Newman LM. É quase impossível de você ter gosto de ver o filme, porque antes fosse o problema apenas ser 98% de CGI os cenários. Isso é praxe do Snyder. O problema mesmo é o CGI e a direção de arte serem as coisas mais feias possíveis que a equipe da Warner já fez em algum filme. Muito provavelmente o pior visual da história do cinema. Uma tonalidade de laranja misturado com um marrom quente. Mas não se engane, a artificialidade do cenário fica muito de cara pela iluminação que serve para tampar as falhas de CGI do filme. Fora a própria colorização do filme, que é nada menos uma forma muito excessiva e muito preguiçosa de preencher o fundo verde. Muitos filmes usam isso, para que o contorno não fique tão cagado. Venom, por exemplo, foi muito falado disso, sobre o simbionte só aparecer no escuro para esconder os erros de CGI. Então, você já tem aquele sépia horroroso e podre. Os cenários são tão mal feitos. É tudo em pequena escala, com um CGI bizarro preenchido. Você vê que é uma montagenzinha ali de cenário, coisa de teatro. É incompreensível essa forçação de luz, da coloração, de tudo só para tentar criar esse conceito de história em quadrinhos, de história gloriosa. Mas é um estilismo que não sai do filme. Ele está presente em todo frame, em todo segmento. É literalmente 1h e 57 de estilismo de Snyder. Muito mais do que o Watchmen, muito mais do que o Snyder Cut. Toda a movimentação dos atores, o close no rosto deles, fica tudo tão produzido por uma máquina de cores e artificialidade. Não há nada no filme que não seja estilismo, slow motion. É feio de ver, é feio simplesmente. Aqui ou ali tem algumas ideias legais de visual, mas não são o bastante pro filme. Em sua maioria, ele é um grande trailer. As cenas de ação são ótimas, mas não se deixe enganar por isso. No geral, elas agem de forma videogame, com as coreografias completamente óbvias e premeditando já os ataques. A parte do revisionismo histórico, que é algo que eu sei que tem na HQ, eu sei que tá lá, que é o fascismo dos espartanos e da caracterização do revisionismo histórico de Esparta. Mas o Snyder conseguiu pegar esse conceito conservador e nacionalista da história e enfiar ele no cu do espectador. Não há um diálogo no filme que não esteja relacionado à guerra, honra
luta, morrer por Esparta e liberdade. São discursos vazios sobre isso. São discursos completamente repetidos e robóticos sobre isso. Tem gente que reclama que o Luthor, ele tá toda hora falando de Deus, de poder, de filosofia, de coisa no Batman vs Superman. Eu acho que isso vai muito mais com o conceito do vilão dentro da história, que consegue se destoar de diferentes personalidades. A questão é que o Snyder, ele logicamente tem um problema com discursos. Ele gosta de pegar os discursos e colocar eles de forma vagas nos filmes. É algo meio que só tá lá pra mostrar, tentar mostrar que você se importa ou que você é super inteligente. É aquela coisa, né? É a moral produzida. A interpretação dos atores são todas voltadas para uma raiva excessiva, um sentimento de impotência e masculinidade obsessiva. Todo mundo tá muito forçado a ser muito macho e muito guerreiro. A fotografia contribui porque sempre quer ficar contemplando pela câmera os seus heróis, nos closes mais bizarros, mais estranhos que você vai ver. Toda a narrativa da discussão política do nacionalismo espartano contra tiranos do governo é tratada de forma quase que propagandista. Parece um filme propaganda da Alemanha nazista, porque tem argumentos básicos e introdutórios de reacionarismo pró-liberdade, fazendo com que o espectador seja mais do lado do discurso do personagem por causa da idolatria do diretor sobre aquela figura, com a fotografia e a figura imponente do Gerard Butler. E você vai ver só diálogos repetidos sobre as mesmas questões que você já ouviu desde o começo do filme. Você acaba vendo e prestando muito mais atenção nas cenas de ação, que lotam o filme. Elas são a maioria. A montagem do filme é terrível. Ela se entope de coisas e tá sempre criando essas sequências horríveis de cenas mal conectadas e muito exageradas, ou muito excessivas, enquanto a trilha sonora é uma mais genérica possível de música de deserto. O Xerxes é um vilão simplesmente ridículo. O Snyder ter mantido aquele visual escroto do Xerxes, a voz dele é modulada e ele carrega o estereótipo de um vilão da Record, que só tem a mostrar uma tirania básica, sem qualquer tipo de imposição. Ele é uma figura cômica no filme. Eles poderiam ter escolhido qualquer um pra esse papel. Até o Matheus Solano ia ser melhor que o Rodrigo Santoro. A pior coisa que as pessoas falam sobre esse filme é que ele é um épico. Ele só tenta se pagar de épico. Porque o que faz um épico, além de tudo, é uma história bem estruturada, que justifique muito bem os seus personagens e tenha um desenvolvimento realmente bárbaro. Aqui, a jornada do exército é resumido em grandes guerras com grandes efeitos visuais e grandes gritos. Eles dormem um pouco, lutam e têm diálogos merda sobre honra, guerra e liberdade. As discussões sérias, na verdade, aparecem mais com a esposa do Leônidas, o envolvimento dela com um dos congressistas. Vamos considerar que essa parte até os atores estão levando um pouco mais a sério. Mas primeiro, não faz diferença porque não se conecta bem com o resto da discussão dos outros personagens com a questão política. E segundo, é estragado com aquela cena vergonhosa do tribunal. Não há qualquer exploração na história que não seja a superfície do discurso básico que você vê em qualquer guerra que existe, queremos nossa liberdade. É ação gratuita misturada com discussão política fraca pra gente que se acha inteligente. No final, dá pra dizer que 300 é uma novela completa. Tudo é direcionado de forma muito extremista para a contemplação da figura do Leônidas, de forma a envolver com o conceito estético e levar isso para o conceito narrativo também, trazendo essa moral fabricada de Snyder. O sentimento da história, infelizmente, se traduz só pelo visual. Falha em querer ser uma história política, épica, fazendo um filme completamente histérico. É por isso que 300 tem a pior direção da história, e pra mim, pelo menos, é o pior filme da história. E não, ele não precisa nem ao menos de nota.